Boa noite, pessoal, tudo bom? Tudo certo? Já aproveitaram bem o calor? Foi um dia bem aproveitado, conseguiram descansar? Eu posso falar aí mais 3h30 que vocês vão estar bem acordados, tá tudo certo? Gente, como é bom estar aqui mais uma vez, nessa celebração que a gente tem domingo a domingo, né? Podendo ter esse tempo de comunhão, esse tempo em que a gente pode celebrar, de fato o nome celebração é para a gente celebrar aquilo que Cristo fez por nós, conquistando a nossa salvação, inclusive conquistando a nossa comunhão, porque não é por nós, mas é porque Cristo nos deu isso, né, através do seu sacrifício, né? Quando a gente pode estar aqui reunido, a gente pode estar cantando louvores para Deus, a gente pode estar adorando a Ele, o Criador dos céus e da terra, aquele que é nosso Deus e Pai, é aquele que enviou o seu Filho para nos resgatar. Eu não sei como é que é o sentimento de vocês ao vir aqui domingo a domingo. Eu tenho um sentimento muito especial e espero que todos vocês tenham esse mesmo sentimento, de que cada domingo, a cada celebração que eu venho aqui, é uma alegria poder estar junto com todos vocês. Né? Tá aqui, a gente poder cantar de fato, a gente poder ter esse tempo de comunhão, a gente poder caminhar junto, a gente poder cultuar o nosso Deus com alegria no nosso coração. E essa alegria no coração, ela cada dia aumenta. Parece que cada dia faz mais sentido vir aqui domingo a domingo e celebrar com todos vocês. Né? Essa vontade de ter comunhão é cada vez maior, essa vontade de compartilhar de dons e talentos com todos vocês, né, é sempre cada dia maior. Ao ponto de que muitas vezes, né, quando estou eu e a Nath aqui, a nossa briga é ir para casa cedo. Porque é muito difícil. Porque normalmente a gente fica aqui e conversa com um, conversa com outro, dá risada ali, dá risada lá, às vezes ora junto, às vezes chora junto. Mas o ponto é que muitas vezes a gente está sempre junto com o pessoal que vai fechar a porta. Isso quando não somos nós dois que vamos fechar a porta. Né? A gente está sempre ali com os últimos. Isso falando de celebrações domingo, mas quando a gente fala de celebração jovem, né? Ou o grupo células, também. Aí, se aqui a gente está falando que a gente fica até umas 8h30, 9h, 9h30, a celebração jovem, às vezes a gente está 3h da manhã ainda aqui. Né? O pessoal tá jogando ping-pong, tem agora um novo jogo que o pessoal tá jogando com um negocinho de areia, que nós ficamos umas 3 horas jogando a última celebração jovem. Então assim, a gente sempre fica até o final. Eu não sei se alguns de vocês já participaram de celebração jovem, ou de algum grupo célula, mas sempre tem aquele momento da engorda, um momento que a gente vai lá comer alguma coisa, que a gente vai partilhar desse tempo juntos. E sempre quando acaba a celebração jovem, ou um grupo célula, sempre tem aquele momento de limpeza. Porque tem muita coisa, muita gente. Né? Uns têm que varrer, outros têm que limpar a mesa, outros têm que guardar comida. Né? Sempre assim, ou lavar os talheres ali que estão ali. E sempre no final desses momentos a gente sempre tem aquele mutirão. Né? Parece que vem um arrastão, assim, vem todo mundo limpando, vem ajudando. E isso acaba fazendo com que todo esse trabalho não seja pesado para ninguém. Né? Então, ao invés de ficar com uma pessoa para fazer toda a limpeza, de organizar tudo, são várias pessoas ajudando umas às outras, né? Servindo umas às outras. E isso faz com que esse trabalho ele seja feito mais rapidamente, com mais eficácia, com maior eficiência. E a questão é que trabalhos comuns, quando a gente serve uns aos outros, quanto mais pessoas, melhor. E a questão é que a mesma coisa acontece com a proclamação do Evangelho. Quanto mais pessoas, a gente faz esse serviço com maior eficácia. A gente atinge mais pessoas, a gente atinge mais rápido mais pessoas. Proclamação do Evangelho, quanto mais pessoas, melhor também. E é pensando nisso que eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 9, onde que a gente vai estudar um pouco sobre aquilo que Deus nos ensina a respeito da proclamação do Evangelho, sobre servir uns aos outros. Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 38. E diz assim, Mateus 9, 35 a 38. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de nos reunirmos domingo a domingo, de celebrarmos a salvação que nós recebemos em Cristo, de adorarmos o Teu nome, de conhecermos mais o Senhor. Obrigado, Pai, porque nós temos esse privilégio de recebermos a salvação não por mérito, mas por graça.
Senhor, que a Tua palavra e a Tua palavra somente fale ao nosso coração, que sejamos transformados por ela, Deus. Que o Teu Santo Espírito nos preencha, nos encha, Pai, ao ponto de transbordar e que sejamos servos Teus, que sirvamos uns aos outros, que sirvamos aquelas ovelhas que estão desgarradas, as ovelhas que estão perdidas, como se não tivesse pastor. Que possamos olhar para o mundo, que possamos olhar para o nosso rebanho como igreja, Pai, como Teu corpo, como rebanho do Senhor, que possamos andar unidos na proclamação do Teu Evangelho. Pedimos por isso, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Assim como nos demais evangelhos, nós temos 4 evangelhos na Bíblia, né? 4 livros que são chamados de evangelhos. O evangelho segundo o apóstolo Mateus, ele tem o objetivo principal, né? Até o nome evangelho, né? O objetivo principal do evangelho de Mateus é proclamar a boa notícia acerca de Jesus. Falar quem era esse Jesus. O Messias que era aguardado pelo povo de Israel, pelos judeus, geração após geração. Vários anos, milhares de anos, eles aguardavam o Messias. O descendente de Davi que viria e reinaria eternamente. Mateus, no seu evangelho, ele tem esse objetivo de revelar ao povo judeu, né? Principalmente, obviamente que a todos nós que somos gentios, né? Que não somos judeus, não fazemos parte daquela linhagem sanguínea, né? Mas principalmente revelar ao povo judeu que o Messias, o qual eles estavam esperando, ele veio ao mundo, ele habitou no meio dos homens, que o seu nome era Jesus, que ele nasceu em Belém, conforme as profecias, que ele cresceu em Nazaré e por isso ele foi chamado de Nazareno, conforme as profecias do Antigo Testamento, que ele havia cumprido tantas outras profecias que diziam ao seu respeito, que ele havia sido crucificado e que no terceiro dia ele tinha ressuscitado, não tinha permanecido morto, e que ele foi glorificado e assunto aos céus, estava à direita de Deus. Mateus quer dizer isso aos judeus, que ele era o rei dos judeus, o Senhor dos senhores, o Santo de Israel, o servo sofredor descrito por Isaías, o bom pastor, como Davi diz várias e várias vezes, e menciona principalmente no Salmo 23, o bom pastor, o pastor que viria apacentar as ovelhas, como Ezequiel diz também no Antigo Testamento. Mateus vem dizer que esse era Jesus, aquele que tinha habitado entre os homens. Só que a questão é que aquele que era cheio de toda a autoridade, aquele que era herdeiro do trono de Davi, que reinaria eternamente sobre todas as nações, o próprio Deus encarnado, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, que a autoridade foi confiada a ele, ele não se apegou a nenhum tipo de glória. Aliás, ele esvaziou-se a si mesmo e veio a ser servo, até a morte. Morte de cruz. E o interessante é que até mesmo na morte, Jesus foi servo. Até em sua morte, Jesus serviu. Todos os momentos. Afinal, nas palavras do próprio Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Ele veio para servir e dar a vida em favor de muitos. O ponto é que em todos os momentos, Jesus serviu as outras pessoas. Em todos os momentos. Em vida, no seu ministério, na sua morte, na sua ressurreição, na sua glorificação, ele sempre serviu aos outros. Essa que é a grande questão. Jesus serviu tanto ao ponto de que muitas vezes nem mesmo ele e nem os seus discípulos tinham tempo nem para parar para comer. A gente pode ver isso lá em Marcos 6, versículo 31, diz assim: havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse para os seus discípulos, né? Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. No seu ministério, Jesus fez muitas coisas, muitas coisas. O próprio apóstolo João, no seu evangelho também, ele diz, olha, eu escrevi algumas coisas aqui, mas se a gente fosse escrever tudo que Jesus fez, não teriam livros para colocar tudo aquilo que Jesus fez em todo o seu tempo aqui. De fato, Jesus fez muitas coisas. E quando a gente volta para o nosso texto que a gente leu no início, logo no versículo 35, a gente pode ver exatamente isso. Jesus ensinou nas sinagogas, ele pregou as boas novas do reino. A gente pode abrir um parênteses e falar que Jesus expulsou muitos demônios, porque a gente vê o relato também de vários dos apóstolos comentando sobre isso. Ele curou enfermidades e doenças. De fato, Jesus não era alguém acomodado. Ele não era alguém que ficava ali esperando as coisas acontecerem, mas ele era alguém que sabia a sua missão. Ele sabia a sua missão e ele não fugia disso. Ele sabia o que ele devia fazer, o que cabia a ele fazer. Qual que era a vontade do seu pai? Jesus repetiu isso várias vezes. É da vontade do meu pai que eu faça isso. Jesus sabia isso.
E ele foi ao encontro dessas coisas, concluindo a sua obra na cruz do Calvário, morrendo lá, ressuscitando, dando a si mesmo como oferta pelo pecado. Jesus serviu, inclusive, na sua morte. Esse é o Jesus, esse é o nosso Cristo, aquele que mesmo sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o próprio Deus, traz consigo o título de servo sofredor. Poxa, o próprio Deus veio em forma humana, ele veio ser servo. É isso mesmo. Aquele que é rei sobre todas as coisas, que é soberano sobre todas as coisas, que criou os céus e a terra, ele veio como servo. Ele serviu sempre. Jesus tinha todo o direito de exigir serviço daqueles que o seguiam, mas o que ele fez? Ele serviu os seus discípulos. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ao ponto de alguns deles dizerem, não é para lavar meus pés, Jesus. Isso aí é coisa de escravo, não é para lavar meus pés. Jesus fala, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ensinar vocês que é preciso servir. E eu estou servindo para que vocês vejam e façam o mesmo pelos outros. Jesus ensinava as escrituras sobre a lei de Moisés, sobre os profetas. Ele anunciava as boas novas do reino que estava próximo. De que esse reino seria, logo ali na frente, seria manifesto. Ele expulsava demônios, curava aqueles que sofriam com tantas enfermidades. Quando a gente olha para o versículo 35, é como se Mateus estivesse fazendo um resumo de tudo aquilo que a gente viu desde o capítulo 1 de Mateus. Ou seja, ele pegou 10 capítulos e disse, Jesus fez muitas coisas. Muitas coisas. Só que a questão é que Jesus fez todas essas coisas por um sentimento que fazia ele se entregar, de fato, por essas ovelhas. Um sentimento que estava no coração de Jesus, e a gente vê isso no versículo 36. Que diz assim, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus teve compaixão das multidões. Compaixão das multidões. E a compaixão é aquele sentimento piedoso que simpatiza com a tragédia do outro e que de alguma forma ou de outra quer minimizar a tragédia do outro. Ele vê que o outro está sofrendo, está lá no meio da lama e ele quer tirar aquela pessoa de lá. E Jesus está olhando para essa imagem que ele fala como se fosse um rebanho. Esse rebanho que está perdido, como ovelha sem pastor, que não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, se vai para frente, se vai para trás. Jesus teve compaixão, ele fazia com que aquela infelicidade que eles estavam passando fosse de alguma forma extinguida. Jesus queria resolver o problema deles, aquelas multidões. E olha só, que interessante, porque vendo Jesus a real situação daquelas ovelhas, e aí a gente tem que parar para pensar um pouquinho no exemplo que Jesus usa, né? No exemplo que Mateus usa a respeito de Jesus. Porque ele olha para as multidões e ele vê como se fosse um rebanho sem um pastor para guiar. Vamos imaginar que hipoteticamente que tinham muitas ovelhas. E elas não tinham quem as guiasse. Não tinha um pastor para guiá-las. E a gente sabe que ovelha é um animal que não sabe fazer muita coisa. É completamente dependente. Se vier um lobo lá, a ovelha vai ficar parada e vai ser morta ali. Porque ela não tem muita reação, ela não foge, ela fica ali. A ovelha é um animal que precisa ser guiado. E quando Jesus fala como se fossem ovelhas sem pastor, são ovelhas abandonadas. E que, se a gente souber a real situação das ovelhas, a gente sabe que essas ovelhas estão fadadas à morte, porque elas vão para o meio do mato e elas vão morrer. Você já ouviu o termo que ovelha não é para mato? É exatamente isso. Uma ovelha desgarrada, uma ovelha abandonada, ela vai morrer. No final das contas, ela vai morrer porque não tem ninguém que a guie. E aí Jesus está dizendo, ele olha para as multidões e fala, essas pessoas são como ovelhas sem pastor, elas vão morrer. Vejam como é pesado isso que Mateus está falando a respeito de Jesus, do sentimento que estava no coração de Jesus. Mas a questão é que Jesus vai ao seu encontro. Ele poderia fingir que não viu. Poderia, beleza, aquelas pessoas não estão me seguindo e tudo certo. Vamos ficar na minha, aqueles que quiserem me seguir, eles vêm comigo, mas Jesus vai ao seu encontro. Jesus não cruza os braços. Jesus não tem pretexto. Mas o texto diz que Jesus se compadeceu dessas ovelhas perdidas. Perceba que não se trata de um ato isolado de Jesus. É algo que é contínuo, não foi uma vez só. Lembrem que o versículo 35 está falando de tudo aquilo que Jesus já fez. É um resumo de tudo aquilo que Jesus já fez e continua fazendo e vai fazer até o final do Evangelho de Mateus. Não é um ato isolado. Jesus estava sempre, a todo tempo, doando de si mesmo, até um momento em que ele vai se doar por completo. Ele vai entregar a sua vida no madeiro, vai se fazer maldito por essas ovelhas. É algo contínuo. Jesus se compadeceu das multidões, ele ensinou
essas multidões, ele pregou o evangelho, ele falou: o reino está próximo, ele curou eles. E muitas vezes nós vemos Jesus orando por eles, orando pelos seus discípulos. O ponto-chave é que Jesus, a motivação pela qual Jesus proclamava o evangelho, pela que ele proclamava o reino, não era porque ele queria muito mais discípulos, porque ele queria fama, porque ele queria dinheiro, ele queria poder, mas pela compaixão. Jesus teve compaixão daquelas ovelhas e então fez tudo o que fez. Diante da cegueira espiritual dessas multidões, Jesus não ficava de braços cruzados, mas ele apresentava o reino. Ele dava de si mesmo, ele se desdobrou em tantos quantos ele podia, para que essas ovelhas não ficassem abandonadas e fadadas à morte. E de fato, ele fez isso. Porque quando a gente olha esse texto, Mateus 9, do 35 ao 38, Jesus vai falar tudo isso. E se a gente olhar o capítulo 10, o que acontece no capítulo 10? Jesus chama os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Logo na sequência, Jesus já está falando: olha, a colheita é grande, eu estou chamando alguns para trabalhar comigo. E de fato, ele fez isso. São nesses versículos, quando a gente olha para o 37 e 38, que a gente vê que Jesus convoca aqueles que o seguem a trabalharem nessa colheita. Olha o que diz o versículo 37 e 38. Então disse Jesus aos seus discípulos, não às multidões, mas aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus diz categoricamente, claramente, que são poucos aqueles que o seguem verdadeiramente e que vão trabalhar nessa colheita. Jesus não diz que vão ser muitos trabalhadores. Jesus vai dizer que são poucos que vão trabalhar. Poucos. Perceba que Jesus não está mencionando trabalhadores que fazem corpo mole e que sobrecarregam outros. Ah, mas estou cansado, não vou trabalhar hoje na colheita, vou deixar meus amigos ali, tem bastante, eles vão conseguir trabalhar o suficiente. Jesus não menciona pessoas que trabalham de vez em quando, pessoas que não dão o seu 100%. Não, Jesus fala de trabalhadores que trabalham, mas que a colheita é tão grande que eles não têm braço suficiente para atender toda essa colheita. Esses trabalhadores da colheita, eles são poucos e eles vão se desdobrar em muitas funções, em prol da colheita, em prol daquele que os contratou, que os chamou para trabalhar consigo. Lembro quando trabalhava em indústria, muitas pessoas diziam: não, isso aqui não está na minha função. Isso aqui é desvio de função, eu não posso fazer. Eu posso carregar, fazer peso aqui, eu posso mexer num pallet, mas não posso mexer numa empilhadeira. Ah, mas eu posso cortar metal, mas eu não faço parte do escritório. É desvio de função, não posso fazer isso. Gente, no reino de Deus, na colheita que nos é proposta, não existe desvio de função. A gente faz tudo em prol da colheita. A gente se desdobra, a gente faz pelo reino. Se você é um empreendedor que começou do zero, certamente você tinha um negócio, alguma habilidade que você fazia e que você teve que aprender várias outras porque não tinha quem fizesse. Se você trabalhou numa empresa que começou a crescer rapidamente, você sabe que, olha, tu chega pro chefe e fala: eu preciso de mais gente para trabalhar porque a gente não está dando conta. Mas você se vira, você dá um jeito. A questão é que Jesus não está dizendo isso por acaso. Ele está ensinando aos seus discípulos a andarem como ele andou, a servir como ele serviu, a dar a sua vida como ele se entregou, a dar a sua vida como Jesus entregou a sua vida, como ele deu a sua vida, pelo reino. Afinal, Jesus até mesmo vai dizer em outra ocasião que os servos, os escravos, não são maiores do que seus senhores. E se Jesus é o nosso Senhor e Salvador e ele serviu ao ponto de não ter tempo para comer, o que a gente pode esperar da gente? Que a gente, não, Jesus está trabalhando o suficiente, eu posso descansar. Não, porque Deus trabalha enquanto eu durmo. Tem aquele velho ditado: Deus trabalha enquanto eu durmo, então eu não preciso fazer nada, porque Jesus está trabalhando. Eu posso só esperar que ele vai fazer, tudo certo. Vamos ler de novo. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. A questão é que a gente tem que se esforçar pela colheita que não é nossa, pela colheita que é do Senhor. É para a gente clamar ao Senhor que Ele envie trabalhadores. Não é tirar satisfação, não é chegar assim: Deus, tem que mandar mais gente porque a gente não está dando conta. E se tu não trazer mais gente, eu vou pedir minhas contas. Não é isso, não é tirar satisfação. Quem é gente para tirar satisfação com Deus? Mas é pedir, é clamar a Deus que Ele envie trabalhadores. E esse pedir trabalhadores não impede que a gente pare de trabalhar para o reino. É de fato arregaçar as mangas e servir ao Senhor. Seja servir aqueles que já são cristãos, servir aqueles que já estão conosco aqui, como aqueles que não conhecem a Cristo. Às vezes a gente tem muito medo de falar que a gente tem que fazer para não virar um ativismo.
Não, porque eu faço coisas para conquistar o favor de Deus. E a gente sabe que não é por isso. A gente não está aqui fazendo coisas para ganhar o favor de Deus, mas é porque nós ganhamos o favor de Deus que nós fazemos coisas. É o contrário. Só que muitas vezes a gente fala, não, porque aí a gente vai fazer demais. Então vou deixar que algumas pessoas façam. Não, poxa, tem o presbitério. Não, o presbitério vai fazer todas as coisas da igreja, vai fazer sozinha. Poxa, quantas pessoas a gente tinha aqui? E aliás, todos nós somos cristãos. Todos nós somos filhos do mesmo Deus. Todos nós somos trabalhadores dessa colheita. Então não terceirize responsabilidade para os outros quando nós precisamos fazer. Quando você precisa fazer. O ponto é, será que de fato a gente tem seguido o exemplo de Jesus? Porque isso eu acho fantástico a forma com que Mateus escreve, porque antes de Jesus falar que são poucos os trabalhadores, a gente vê o relato sobre o que Jesus fez. No versículo 35 ele diz, Jesus fez isso, 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 isso. E aí agora falam, os trabalhadores são poucos, então, peça a Deus que mande mais trabalhadores. Mas, como está escrito lá na frente, nós queremos ser semelhantes a Cristo. E poxa, se Cristo fez tudo isso, o que eu posso exigir? Será que a gente tem de fato seguido o exemplo de Cristo e dando a vida uns pelos outros, dando a vida por aqueles que são perdidos, pelas ovelhas desgarradas, as ovelhas abandonadas que estão andando por aí sem pastor? Aí a gente fala das coisas que a gente faz e a gente pensa, talvez eu faço bastante coisa, ou talvez eu não estou fazendo nada. Eu quero que você pense sobre isso, porque se você não está fazendo nada, se você vem aqui para cruzar os braços e simplesmente curtir a celebração, consumir a celebração, saiba que está bem errado. Porque é para a gente servir uns aos outros. Você não vem aqui para consumir, você vem aqui para servir. Todas as pessoas vêm aqui para servir umas às outras. Essa que é a questão. Jesus, a gente vê ali no versículo 35, diz assim, Jesus ia passando em todas as cidades povoadas, ensinando as sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades. Nós fazemos isso? Nós fazemos isso? Nós ensinamos as pessoas, nós nos preparamos, nós amamos a Deus e estudamos em casa para ensinar outros, para discipular outros, para fazer novos discípulos de Cristo. Nós fazemos isso? Nós estamos pregando as boas novas do reino, falando, olha, gente, o fim está próximo e Jesus já morreu para nos salvar, para pagar o preço do nosso pecado. Nós temos feito isso mesmo. Muitas vezes a gente não tem, assim, e me perdoe se talvez você se sinta ofendido, mas muitas vezes nós viemos aqui para a celebração e nós queremos simplesmente consumir e não servir, ao ponto de que a gente chega aqui e nem Bíblia a gente traz para conferir, porque você concorda comigo que eu posso estar aqui na frente falando bobagem? E se você não confere? E se você não se prepara para questionar, pensar sobre aquilo que eu estou falando e ensinar outros depois? Porque se a gente não lê a Bíblia nem aqui, gente, quem dirá em casa? Quem dirá ensinar os outros? Nós temos de fato seguido o exemplo de Jesus? Quando a gente olha para o restante, a questão é, mas é a motivação, não é só o fazer. Porque fazer a gente pode fazer com a motivação errada. Mas a questão é, nós temos tido compaixão uns dos outros e das ovelhas perdidas para servir? Porque a motivação não é fazer para que as pessoas olhem para mim e falem, olha só que exemplo de pessoa, essa pessoa faz tantas coisas para o reino de Deus, olha, vamos bater palmas para ela porque ela merece. O objetivo não é esse. Não era o objetivo de Jesus e se a gente quer ser semelhante a Cristo, não vai ser o nosso objetivo também. Nós temos tido compaixão dos outros. Ou quando a gente sai da porta ali fora, a gente vai para nossa casa, a gente convive com a nossa família, convive com os nossos colegas de trabalho, como se a gente fosse superior aos outros. Como se não, aquele pessoal é pecador, eu já não, sou salvo. E nós temos tido compaixão mesmo, a gente tem se entristecido por aqueles que, se não aceitaram a Jesus, vão para o inferno. A gente tem tido compaixão da real situação das pessoas. Quando algum de nós aqui sofre, a gente cruza os braços, a gente finge que não vê. Nós estamos aqui com esse sentimento de compaixão para servir os outros. Nós temos nos esforçado para colher o máximo possível da colheita que Jesus nos propõe. Porque muitas vezes nós somos chamados para trabalhar no reino de Deus e aí, outro parênteses aqui, trabalhar no reino de Deus não quer dizer que você tem que trabalhar na igreja. Mas eu não quero trabalhar em tempo integral. Mas eu espero que você seja um cristão em tempo integral. Porque nós somos chamados para isso. Você não é cristão de domingo. Na verdade, não existe cristão de domingo. Ou eu sou filho de Deus todos os dias, em todos os momentos, ou eu não sou. E aí, o Senhor da colheita nos chama para trabalhar nessa colheita e a gente não quer trabalhar. A gente faz corpo mole. Mas eu estou cansado. Mas eu tenho muitos filhos. Mas eu estou velho demais. Mas eu tenho minha faculdade. Desculpas e desculpas e desculpas. Quando a gente olha para Jesus, ele não tinha tempo para comer. Quando a gente olha para os discípulos, eles também não tinham tempo para comer. A gente espera
menos de nós? Nós temos nos esforçado mesmo pela colheita, para que novos trabalhadores sejam chamados, para que novas pessoas sejam discípulos de Cristo? E o último ponto é, o que Jesus nos comissiona a fazer, nós temos clamado ao Senhor da colheita, que Ele envie trabalhadores. Nós temos pedido a Deus que Ele acrescente pessoas para que a obra dele seja feita mais rapidamente, com mais eficácia, com maior excelência. Nós temos orado por isso. Porque muitas vezes parece que a gente quer se fechar num clubinho. Mas que a minha igreja, vou usar a linguagem dos jovens, né? A minha galera. Os meus amigos, não, porque... Não, gente. A gente não foi chamado para ficar no mundinho aprisionado só nós, mas para fazer discípulos do mundo, para espalhar o evangelho ao mundo. Porque quando a gente chega no final do evangelho de Mateus, Jesus vai dizer para os seus discípulos, vão e façam discípulos, ensinando, batizando, que vocês os ensinem a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu sempre estarei com vocês até o final dos tempos. Nós temos orado incessantemente pelo reino de Deus para que novas pessoas sejam acrescentadas nesse reino. Porque o trabalho para o reino de Deus ele é feito em completa dependência. Perceba que os trabalhadores clamam ao Senhor, eles pedem ajuda, eles dependem, eles não fazem por si mesmos, mas eles fazem em completa obediência e dependência daquele que os chamou. Que possamos fazer exatamente aquilo que Jesus nos ensina, não só pelas palavras dele, mas pelas atitudes dele. Que sejamos servos uns dos outros e que sejamos servos daqueles que não conhecem a Cristo. Porque assim como Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Então que tenhamos isso sempre gravado na nossa mente, que a gente veio para servir. Nós nascemos de novo para servir, não para inventar desculpa, mas para amar uns aos outros, porque nós amamos a Cristo, porque Ele nos salvou, porque Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz e nós queremos servir a Ele de todo o nosso coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostra que nós devemos seguir o Teu exemplo, que nós devemos servir. Afinal, o Senhor serviu até a morte de cruz. Meu Deus, que tenhamos isso no nosso coração, essa vontade de buscar o Senhor, de querer que mais e mais trabalhadores sejam acrescentados nessa colheita. Senhor, que não nos esqueçamos da missão que o Senhor nos deu de fazer discípulos, não por mérito de ninguém, mas porque nós amamos ao Senhor, porque nós nos enchemos do Teu Espírito, porque nós entendemos, Pai, que nada nesse mundo se compara à salvação que nós recebemos do Senhor, a adorar o Senhor, a conhecer ao Senhor face a face. Meu Deus, que possamos proclamar ao mundo o Teu Evangelho, a começar pela nossa cidade, a começar pelas nossas casas, pelos nossos trabalhos, Deus. Não permita com que nos acomodemos nas nossas casas, no nosso sofá, Deus, mas que o Senhor seja buscado, exaltado, proclamado todos os dias, incessantemente, meu Deus. Que não tenhamos medo de ficar cansado, porque certamente nós ficaremos, mas o Senhor nos traz descanso, o Senhor é o nosso amparo, o Senhor é a nossa fortaleza, a nossa rocha inabalável. Senhor, meu Deus, que tenhamos o mesmo sentimento e a vontade de Cristo que por compaixão serviu aos outros. Que no nosso coração transborde compaixão, transborde da graça que nós recebemos de Cristo, da misericórdia que nós recebemos. Nós pedimos por isso, Pai. Nós não somos capazes, nós somos poucos, nós somos fracos, mas o Senhor é forte. O Senhor nos fará permanecer firmes no dia mau, o Senhor nos fará proclamar o Teu Evangelho, que tenhamos confiança nisso. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.